Boa tarde, Piauí. Você que está aí se preparando para essa nova etapa da sua vida, mais um curso, né, um secretariado, e com certeza tenha fé que agora o mercado de trabalho vai se abrir para você. Porque eu acredito no seguinte: vaga tem, trabalho tem, o que está faltando é a mão de obra especializada. E aqui o que a gente faz é levar esse conhecimento até você. Queridos, na nossa aula de hoje, redação empresarial e oficial, a gente vai estudar uma das pautas mais importantes para você que lida com o grande público. Vamos falar hoje sobre o dialeto técnico, as expressões, frases e expressões usadas na linguagem técnico, comercial e oficial. Ou seja, estou no meu ambiente de trabalho. E agora, como devo me reportar às pessoas? Como entender uma palavra que foi dita, os famosos códigos, né, que existem tipicamente em cada setor que a gente trabalha, em cada profissão, existe sua maneira de falar. Então, quando você ouve falar de dialeto técnico ou de linguagem técnica, você tem que imaginar que é uma variante linguística aplicada a um grupo social. E esse grupo social tende a falar daquela forma como se fosse um código que os identificassem e também uma maneira, né, deles se comunicarem sem que a sua expressão seja de conhecimento público. Então, hoje vamos falar sobre esse dialeto, tá bom? Vamos falar da melhor forma de você se comunicar no seu ambiente de trabalho. E eu quero dar uma boa tarde para o nosso pessoal que está online, a Lisandra Pinto, que já apareceu aí. Temos também os nossos polos, né, que também estão conectados, assistindo a nossa aula. Nosso boa tarde e vamos participar da aula. Vocês sabem que sem vocês aqui, pessoal de Francisco Aires, Santa Filomena, Simões, que chegaram cedo aí à sala de aula, nosso boa tarde especial e vamos participar dessa aula, tá bom? Beleza. Então vamos falar aqui sobre o dialeto técnico ou a linguagem técnica, como ela é mais conhecida. É uma linguagem típica, né? Quando você fala de dialeto técnico ou linguagem técnica, a gente imagina logo que é uma linguagem específica para se trabalhar em alguns ambientes de trabalho. E hoje eu trouxe assim uma visão geral de como é aplicada, como você deve usar a sua linguagem no seu dia a dia, no trabalho. Então, vamos à aula de hoje, que temos muitas informações aqui a passar para vocês. Observa bem essa imagem. O que é que vocês conseguem observar aqui na primeira imagem? Olhando a primeira imagem, você consegue identificar o quê? Essa pessoa que está falando, você acha que ela pertence a que categoria de trabalhador? A que meio? Ou vamos dizer, a qual nicho, né, que ela pertence? Se vocês fossem chutar, esse trabalhador aí pertence a que área do serviço? Observem só, a roupa que ele veste, o equipamento que ele usa e a linguagem, né? A linguagem específica desse tipo de pessoa. Ele diz positivo, chefe, copiado. Será que essa linguagem que ele usa, positivo, chefe, copiado, é uma linguagem que é utilizada por todos os profissionais de todas as áreas? Por exemplo, você vai trabalhar como atendente numa loja, ou numa empresa, ou numa repartição pública. Será se você pode atender ao telefone dizendo assim, positivo, chefe, copiado? Seria essa uma linguagem adequada ao seu ambiente de serviço? Aquela função que você está exercendo? Na aula passada a gente falou dos pronomes, né? Para cada função, um pronome diferente. Mas e você? Acha que essa linguagem estaria adequada para o seu ambiente enquanto secretaria, enquanto atendente público? O que vocês me dizem? Cadê a participação de vocês? Eu gosto quando vocês participam, quando vocês interagem com a gente. Então, pela imagem, você pode supor que se trata de alguém que trabalha no meio da segurança pública, né? Pode ser um policial, pode ser um agente penitenciário, pode ser um chefe de segurança de um departamento de loja, pode ser uma pessoa que trabalha em qualquer setor de segurança. Não é isso? Então, essa linguagem, positivo, chefe, copiado, é uma linguagem própria a pessoas que trabalham nesse ramo, nessa variedade aqui de trabalho, tá bom? Agora, aqui ao lado, você vê uma mulher.
ela tem um telefone aí de atendente, né? E observa que existe toda uma rede de pessoas conectadas a ela simultaneamente, ou seja, ela atende milhares de pessoas ao mesmo tempo, pessoas de várias idades, pessoas de várias regiões, de vários lugares. Quem seria essa pessoa? Ela poderia ser uma atendente de telemarketing, ela poderia ser uma secretária, né, numa grande empresa, ela pode ser uma secretária, uma telefonista de repartições públicas, e observa a linguagem como é diferente. Aqui ela não diria para o chefe, positivo, chefe, copiado, mas provavelmente ela diria, bom dia, ou, como se fosse agora, boa tarde, senhor, em que posso ajudar? Olha o tratamento geral que é dado às pessoas de qualquer que ocupa qualquer cargo, qualquer posição. Eu falei para vocês que desde 2019, né, nós tivemos essa definição aí de que pessoas que ocupam qualquer que seja o cargo, do presidente da República ao Papa, você pode tratá-lo por senhor, que não é mais um tratamento inferiorizado, tá bom? Foi um tratamento generalizado e se você se basear, porque a nossa base de trabalho, quando se fala de redação oficial, a nossa base de trabalho é o Manual da Presidência da República. Então, se você se basear pelo Manual da Presidência da República, hoje o tratamento universal que é dado a todas as categorias de atendimento é senhor, tá bom? Mesmo que você se refira a um juiz, professor, eu posso chamar um juiz por senhor? Pode. Senhor é o vocativo oficial hoje do Manual da Presidência da República desde 2019. Então, você observa a diferença de linguagem entre uma pessoa que trabalha no setor de segurança e uma pessoa que trabalha numa repartição pública. Vejam só como muda a linguagem, muda a pessoa, muda o ambiente, muda o trabalho e é claro que a linguagem acompanha essa mudança. E como é que a gente deve saber qual dialeto você deve adotar em determinado serviço? Na verdade, gente, não existe um manual, não existe uma gramática que vai te ensinar a adequar a sua linguagem àquele ambiente de trabalho. O que vai dizer isso é o teu discernimento, é o teu bom senso e, principalmente, o teu poder de observar em seu meio como é feita a comunicação. É isso que vai garantir para a gente uma boa comunicabilidade com os nossos colegas e, claro, com os clientes, com os chefes, com todos que estão trabalhando em seu redor, tá bom? Então, hoje, o nosso estudo aqui vai se voltar para saber um pouquinho mais sobre a linguagem utilizada no meio comercial, no meio empresarial. Então, vamos conhecer alguns desses dialetos. Antes de entrar diretamente no dialeto, eu quero que vocês entendam, né, o princípio de linguagem. Quando se fala de linguagem, linguagem é todo o sistema de comunicação. É todo e qualquer tipo de código ou de comunicação que a gente usa para comunicar nossas ideias, para comunicar nossos sentimentos, para interagir com as outras pessoas. Então, a gente não diz que linguagem seja somente a fala ou a escrita. Também é. A linguagem é a fala, a linguagem é a escrita, mas a linguagem também é outros signos convencionais, como os gestos, como a expressão facial, a expressão corporal e até mesmo o uso de alguns símbolos que são muito convenientes de passar uma mensagem. Gente, às vezes, um simples símbolo passa uma mensagem mais forte do que as palavras poderiam falar. Aqui não me referindo a exatamente o tema política, né? Mas ontem nós tivemos um debate em rede nacional e um dos presidenciáveis usava um broche. E o broche que ele usava no paletó falava mais do que a mensagem que ele queria passar e se tornou assunto nacional. As pessoas falaram mais do broche que um candidato usava do que propriamente das palavras que ele articulou durante o debate. O que é um broche? É um símbolo que é usado que passa muita comunicação. Então, quando você fala de sistema de comunicação, a gente não está falando necessariamente da fala e da escrita, mas de todo um contexto, o nosso comportamento, o nosso jeito de vestir,
tudo isso traduz mensagem, tudo isso fala mais sobre a gente. Por isso é muito importante que a gente tenha esse discernimento, que a gente tenha esse conhecimento de quão fluida é, de quanto que a linguagem ela é tão variada, tá bom? Quais os tipos de linguagens? Bem, dependendo do contexto, a linguagem pode ser produzida se você estiver falando, se nós estivermos falando especificamente da fala e da escrita, a gente pode dizer que a linguagem, ela se divide em linguagem formal e linguagem informal, tá bom? Aqui, naquilo que se trata de linguagem falada e linguagem escrita. Então, ela pode ser formal ou informal. E o que é uma linguagem formal? Como o próprio nome já diz, a linguagem formal é a linguagem de uso padrão. Uso padrão, uso generalizado. Queridos, usar a linguagem formal não tem contraindicação. Não existe lugar em que você, utilizando a linguagem formal, alguém possa dizer: ah, está errado usar essa linguagem. Ah, essa linguagem não devia ser utilizada. Por ela ser exatamente a linguagem padrão, ela pode ser usada em qualquer situação comunicativa, em qualquer ambiente que você frequentar. Desde o seu bate-papo com os amigos, com os colegas, né? Você pode sim usar a linguagem formal, não tem problema nenhum, porque é a linguagem padrão, até no seu ambiente de trabalho. Mas, claro, quando a gente está no nosso ambiente do cotidiano, na nossa casa, com os amigos, com a família, é claro que a gente não usa essa linguagem padrão. A gente usa a linguagem mais, vamos dizer, espontânea, né? A linguagem se torna mais espontânea. A gente fala as coisas mais fáceis e também a gente tende a adquirir a linguagem do meio social em que a gente convive. Então, a linguagem é um fruto também da nossa socialização, beleza? Então, essa forma de linguagem, a linguagem padrão ou a linguagem formal, ela é ideal para o atendimento público. Então, se você tem em mente trabalhar com atendimento público, a linguagem padrão, a linguagem formal é aquela mais, vamos dizer, é a linguagem mais utilizada, né? Aquela que realmente você deve dar preferência. Também se usa muito em reuniões, palestras, entrevista de emprego. Você vai para uma entrevista de emprego, treine a sua comunicação, tá bom? Não é que você precisa chegar... Quando eu falo de linguagem padrão, gente, não é você chegar falando uma linguagem empolada, com palavras difíceis, que às vezes nem você mesmo conhece o significado, não. É você usar as palavras básicas do seu vocabulário básico, mas de maneira correta, tá bom? Inclusive, na próxima semana, a gente vai falar mais sobre esse tipo de linguagem. Já a linguagem informal, você usa quando você estiver num ambiente de intimidade. Quando você estiver falando com pessoas no seu meio, no seu dia a dia, pessoas do seu meio de amizade, do seu círculo de amizade, pessoas familiares, aí você pode usar a linguagem informal. Por exemplo, você acha que tratar alguém que você não conhece por querido, né? Você está no atendimento, a pessoa chega ao balcão, quer uma informação e você diz: boa tarde, querido, ou boa tarde, querida. Isso não é formalidade, tá? Você chama de querido ou de querida a pessoas que você conhece, que você tenha um círculo de intimidade. O correto é você ser impessoal. Gente, a impessoalidade diz muito sobre nós e sobre o nosso trabalho. Você está no trabalho, trate todos por senhor ou por senhora. Nunca diga algo, nunca fale algo que não tenha um por favor, um com licença, um bom dia, um boa tarde. Quer dizer, são expressões básicas que a gente deve aprender nas nossas relações sociais, porque são expressões que só ajudam a gente a estender ainda mais essa nossa rede de socialização, beleza? Então, você usa a linguagem formal para ambientes, né? Ambientes mais voltados para o trabalho, nos negócios. E a linguagem informal, você vai dar preferência aí para utilizar no seu dia a dia. Copiado, usando aqui a linguagem dos policiais, né? Copiado, quer dizer entendido. Então, vamos para frente. Aqui eu trago dois momentos, né? Duas questões sobre essa imagem.
Observa só que a imagem está separada em duas partes. Olha, observa que ela tem essa separação aqui, olha. De um lado, você observa que o homem está de paletó e traz consigo uma pasta empresarial. Aí logo você supõe o quê? Ele está de paletó e traz uma pasta empresarial. Qual é a leitura que você faz desse signo? Mas que signo, professora? Eu não estou vendo signo. Signo, quando a gente fala, gente, é o código de comunicação. No caso, a imagem, né? Essa imagem é um signo. Signos são códigos de comunicação. As letras do alfabeto são signo, os números são signos, os símbolos são signos e as imagens também são signos, né? Chamado de signos semióticos, que você lê através da imagem. Então, quando você olha para a imagem, você vê uma pessoa, observa que até o cabelo dele está diferente, olha. Nessa parte de cá, o cabelo está bem acentuado, usando paletó, terno, gravata, uma valisa ou uma pasta empresarial. Logo você vai entender o quê? Que essa pessoa está no ambiente de trabalho. Se ele está no ambiente de trabalho, ele deve priorizar por uma linguagem formal, tá bom? Se você está no ambiente de trabalho, você tem que dar prioridade à linguagem formal. O que diz a tira? O que diz a imagem? Diz assim, ó, no escritório, falando com o chefe. Olha aqui a comunicação dele no escritório falando com o chefe. Bom dia, chefe. Como vai? Viu só? Bom dia, chefe. Como vai? Na outra parte da imagem, você vê primeiro o fundo todo azul. Ele está somente de calção azul e traz consigo uma prancha de surf. Até o cabelo, olha, até o cabelo aqui aparece ondulado, solto, despenteado. Aí diz um outro contexto. Eu vou dizer que aqui é uma situação, vamos chamar de situação 1, e aqui seria a situação 2. Situação comunicativa. Para cada situação, um código diferente, não é isso? Na praia, olha a situação 2. Na praia, falando com os amigos. Olha como ele fala com os amigos. E aí, brother, beleza? Agora você imagina ele chegando com a linguagem da rua, com a linguagem do dia a dia, no ambiente de trabalho. Ele chegar para o chefe e dizer, e aí, brother, beleza? Não vai gerar uma boa situação, né? Não vai gerar uma boa relação, porque tem que haver uma relação de hierarquia e a gente deve respeitar isso, inclusive, principalmente na nossa linguagem, no nosso jeito de tratar as pessoas. Entenderam a imagem? Entenderam o texto? Duas situações, situação de escritório, ou seja, no trabalho, e situação na rua com os amigos. Situação formal e a outra situação informal. E agora, a questão é a seguinte. O texto comprova que, professor, isso aqui é um texto? Sim, toda charge é um texto, uma tirinha é um texto, uma conversa é um texto, uma mensagem de WhatsApp é um texto, um comentário que você faz em rede social é um texto. Tudo é texto. Se você produziu alguma coisa para estabelecer comunicação com outra pessoa, então você produziu um texto, tá bom? O texto comprova que, letra A, só existe uma forma correta de se falar. Eu vou chamar a atenção a vocês com relação à expressão correta. Forma correta de se falar. Olha, se você vai lá na linguística, a linguística diz que o falar é espontâneo, que o falar é social e que o falar depende da convivência, do meio, de vários fatores, né? Depende da idade, do meio, da situação que a pessoa está envolvida. Logo, a linguística diz que não existe um falar correto e um falar errado. Existe o falar adequado e inadequado. E nós temos que saber adequar a nossa linguagem à situação que nós estamos envolvidos. Então, o que é que essa imagem traduz para a gente? Ela traduz que só existe uma forma correta de se falar, mas se você olhou para a imagem, ele usou duas formas diferentes de falar, né? Uma forma de falar com o chefe no escritório e a outra forma de falar com os amigos na rua. Logo, a charge quer dizer o contrário, que não existe só uma forma adequada de se falar. Letra B.
O texto comprova que fora do ambiente do trabalho devemos falar errado. É aquilo que eu falei para vocês. Não existe falar certo e falar errado. Existe a adequação da nossa fala ao meio em que a gente está construindo, né? Que está socializando. Então, letra B também não corresponde ao que nós procuramos. Letra C. Apenas no ambiente de trabalho devemos falar corretamente. De novo, recai em cima do falar correto, do falar errado, certo? E, na verdade, aprendam, levem isso para a sua vida. É o falar adequado e inadequado, oportuno ou inoportuno, certo? Você tem uma fala oportuna, quando você fala adequadamente, como deveria ser naquela situação, e o inoportuno é quando você perde esse seu poder comunicativo, quando você não consegue adaptar a sua linguagem ao meio que você está ou à situação que você está envolvida, que você está inserido, beleza? Então, sobrou para a gente a letra D, que diz que, corrigindo aqui, tá bom? Diz que devemos adequar nossa linguagem ao contexto em que estamos. Olha só, devemos adequar nossa linguagem ao contexto em que estamos. Qual é o contexto da primeira imagem? Contexto no escritório. Qual é o contexto da segunda imagem? Contexto na praia. No escritório, ele tem uma forma de falar. Bom dia, chefe, como vai? E na praia, com os amigos, ele fala de forma diferente. E aí, brother, beleza? Então, claro que o que a imagem quer dizer para a gente é que nós devemos adequar nossa linguagem ao contexto em que estamos. Levem isso para a sua vida, tá bom? Adequar nossa linguagem ao contexto em que estamos inseridos. Segunda questão. Com relação à linguagem da primeira parte da charge. Aqui, olha, nessa primeira parte aqui, olha. Com relação a essa linguagem. Bom dia, chefe, como vai? Vocês acham que essa fala usou um registro técnico? Essa fala fez uso da linguagem formal? Essa fala fez uso da linguagem informal? Ou será que foi usado a linguagem coloquial? E agora? Bom dia, chefe, como vai? É um registro técnico? É um registro formal? É informal ou é coloquial? Aprendam. Primeiro, você elimina a letra C e letra D, porque linguagem informal e coloquial é a mesma coisa, tá bom? Então, se ambos têm o mesmo significado, e como não pode haver duas respostas corretas, você já tem que eliminar as duas. Quando você fala de linguagem informal, você está falando de linguagem coloquial, que é a linguagem falada no dia a dia. Aí você fica só entre duas opções. Bom dia, chefe, como vai? Isso é um registro técnico ou é uma linguagem informal? Vamos lembrar agora o que quer dizer registro técnico. Registro técnico é uma linguagem usada única e exclusivamente por um meio, por um setor, por um grupo de pessoas. Por exemplo, os médicos, né? Os médicos têm um dialeto próprio. Se você observar, quando o médico conversa com outro médico, eles usam termos técnicos, palavras que não pertencem ao nosso linguajar, que não pertencem ao nosso dia a dia. O mesmo acontece entre advogados quando estão conversando. Usam palavras próprias do seu dia a dia, da sua profissão, jurisprudência, e outras expressões como essas, né, que no nosso dia a dia a gente não encontra, a gente não observa. Então, isso você chama de linguagem técnica, quando as pessoas utilizam um vocabulário próprio da profissão ou do meio onde elas estão inseridas. Logo, quando você diz bom dia, chefe, como vai? Isso não é uma linguagem técnica. Se não é técnico, é apenas o modo correto de se falar, que é a linguagem formal. O correto não, né? É o modo mais adequado de se falar, que é a linguagem formal. Lembrando, a linguagem formal, ela pode ser utilizada tanto no ambiente formal como informal. O legal de aprender a linguagem formal é isso, porque você pode usar em qualquer ambiente que você esteja. Sigamos.
Agora, falando de linguagem técnica, que é o assunto, a pauta da nossa aula de hoje, né? A gente só abriu ali lembrando para vocês o que é linguagem, mas agora falando de linguagem técnica propriamente dita, é uma forma de comunicação característica de um coletivo, quer dizer, de um grupo, né? Característica de um coletivo, de um grupo, um coletivo que pode ser de profissões, do comércio ou de áreas específicas do conhecimento humano. Pessoas que trabalham no mesmo grupo, no mesmo setor, com as mesmas ciências, né? Elas geralmente tendem a ter uma linguagem ou um vocabulário próprio para aquela área. Embora não seja estranho à linguagem da comunidade em geral, porque ela é usada por toda a comunidade, o uso da linguagem técnica e o seu gerenciamento adequado são conhecidos apenas por aqueles que estão envolvidos em atividades relacionadas a esse conhecimento. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que quando as pessoas não querem que as outras que estão em torno, que outras pessoas que estão presentes, entendam aquilo que elas vão dizer, então elas têm como opção comunicativa a linguagem técnica, ou seja, uma linguagem própria para as pessoas que trabalham naquele setor, naquele ramo. Imagina só que um dia eu levei o meu notebook para consertar e ficaram 2 técnicos, né, de informática falando um ao outro sobre qual seria o problema do notebook. Aí um dizia hardware, hard não sei o quê, software, tal. Eu sinceramente não conseguia entender do que eles estavam falando. Eu sei que eles estavam falando do meu computador, do meu notebook. Mas eram tantas expressões próprias do dialeto deles, da linguagem técnica, da linguagem tecnológica, que não dá para a gente saber de tudo. Então, isso acontece muito. Usar esse dialeto, gente, é um tipo de código, é um código que eles vão entender entre eles mesmos. E nós, meros mortais, não saberemos compreender totalmente. Claro que algumas coisas você entende, mas outras não. Então, esse tipo de linguagem é usada quando essas pessoas estão envolvidas no processo de comunicação e elas querem estabelecer tipo uma comunicação privada. Ou seja, ela não quer que todas as pessoas que estejam naquele ambiente conheçam, saibam do que eles estão falando. Então, eles optam por usar esse código próprio da área técnica às quais eles estão inseridas. Professora, mas é automático? Todo mundo que se torna advogado já sabe falar essa língua? Todo mundo que se torna médico já sabe também falar essa língua? Não. Eles aprendem, né? Eles aprendem com a convivência. Não existe curso de como falar como médico, como falar como advogado. Eles vão aprendendo à medida que vai passando o tempo dos anos de estudo. Estudam tanto nos livros que utilizam aquela linguagem que acaba se criando esse código. Então, ela não é obrigatória. Ela não é forçada, ela é espontânea, faz parte da convivência deles, faz parte da realidade deles. Então, nós temos aqui, dentro desta definição, entendendo então que a linguagem técnica envolve uma comunidade, né, que trabalha no mesmo setor, são abrangidas áreas muito variadas e também muito amplas. Quer dizer que linguagem técnica não se resume a um ou 2 tipos de comunidade. Eu falei aqui dos médicos e dos advogados, mas policiais têm seus próprios códigos, jogador de futebol, gente, tem um código que só eles entendem. Então, cada profissão tem a sua própria linguagem, o seu próprio modo de se comunicar. Isso traz como primeira consequência, o fato de lidar com uma linguagem específica não garante o domínio de outras pessoas, é a primeira consequência. O fato da pessoa utilizar aquela variante linguística, aquele dialeto próprio da sua profissão, não vai garantir que as outras pessoas compreendam o que eles estão falando. Logo, para falar com a comunidade que não pertence àquele nicho, que não pertence àquele meio em que ele está inserido, ele tem que traduzir para uma linguagem formal. Por isso que eu digo, linguagem técnica não é a mesma coisa de linguagem formal. A linguagem formal, ela é produzida e é reconhecida e compreendida por todos de maneira igual.
A linguagem técnica é uma forma, é um código diferente, um modo de se tratar entre pessoas do mesmo eixo, entre pessoas do mesmo nicho, da mesma área de trabalho. Eles trabalham no mesmo setor, numa mesma área, então acabam, sem querer, não é forçado, estabelecendo um código diferente. Então, primeiramente, pessoas de fora não teriam como compreender de imediato o que estava falando. Outro problema que tem aqui, ó, uma segunda consequência do uso de uma linguagem técnica seria a necessidade de treinamento específico em cada um desses dialetos. Ou seja, se você vai trabalhar na área da medicina, você vai ter que ser treinado para falar a linguagem da medicina. Como eu disse, não existe um treinamento. Você vai aprendendo com o tempo. Por isso, aprenda. A linguagem oficial é a língua padrão. Falou a língua padrão, você está habilitado a trabalhar em qualquer ramo, em qualquer setor. Agora, é claro, com os estudos e o aprofundamento, você vai descobrindo palavras que outros não conheçam, né? Continua aqui. Exemplo, vou dar aqui a primeira parte dos nossos exemplos de hoje, né, de palavras do dialeto técnico, como as palavras mudam de sentido. Quando você ouve ou conhece a palavra anunciar, todo mundo conhece essa palavra, já usou em algum momento anunciar, anúncio, anunciei, anunciou, tem até a música do Alceu Valença chamada Anunciação, né? Então, anunciar para a gente, quando você diz, manda anunciar, tal, é mandar comunicar. Né? Anunciar é falar alto, é para o meu microfone, vou anunciar que fulano está presente, vai ao microfone. A primeira ideia que você tem é isso. Só que se você está num ambiente empresarial, se você está num ambiente comercial, no seu trabalho, anunciar quer dizer comunicar, informar ou apresentar alguém. Olha o exemplo aqui, olha. Só um instante, Senhor, irei anunciá-lo. Olha aí o uso do verbo anunciar. Irei anunciá-lo. Sabe o que quer dizer aí? Quer dizer que a pessoa, o atendente ou a secretária vai dizer ao chefe que tem fulano esperando por ele lá fora para conversar. Entendeu? Irei anunciá-lo. Quer dizer, vou dizer ao chefe que o senhor está esperando. Essa é a forma técnica de se falar. Com licença, senhor, irei anunciá-lo. Entendeu? É a palavra anunciar usando nesse outro sentido. Aí nós temos aqui outro código, CV. O chefe chega para você e diz, Dona Maria, traga aí para mim uma relação dos últimos CVs que foram cadastrados no nosso site. Extraia para mim a relação dos últimos CVs cadastrados no site. E aí você não sabe o que é CV. CV é um código que eles usam internamente, né, nesse ambiente de trabalho, para se dirigir, para se referir ao currículo vitae. Currículo vitae, documento que relata a trajetória educacional e as experiências profissionais das pessoas. Então, para não falar currículo vitae, ele fala somente CV e você já entende. Está aqui o exemplo. Cadastre o seu CV no site da empresa, senhor. Olha, senhora, como é que eu faço para trabalhar nessa loja aí com vocês? Olha, o senhor entra no site da empresa e cadastra o seu CV. CV quer dizer currículo vitae. É igual o RG, registro geral. CPF, CPF, certificado de pessoa física, certo? CEP, código de endereçamento postal. Tudo tem uma abreviatura e nós temos que conhecer algumas abreviaturas para lidar no nosso trabalho do dia a dia. Promoção. Você vai falar a promoção, você já lembra de liquidação, né? Promoção é liquidação. Eita, estão liquidando, estão vendendo a preço barato. Mas no trabalho, promoção não é liquidação. Promoção tem um outro sentido. Vem comigo, olha. Promoção é subir de cargo. Promoção é alcançar uma categoria mais elevada. Então se o chefe chegar para você e dizer, a senhora merece uma promoção pelo excelente trabalho desenvolvido, não quer dizer que ele quer liquidar você, tá bom? Se ele falou que você merece uma promoção, ser promovido é ir para um posto mais alto. É sair de uma situação menor e ir para outra maior, de repente virar chefe também, entendeu? Então, promoção no ambiente, no linguajar do dialeto técnico tem esse significado. Recrutamento ou seleção. Vou fazer uma seleção. É futebol. Vamos fazer um recrutamento. É soldado, polícia? Mas não é.
Recrutamento e seleção no ambiente de trabalho empresarial significa cadastrar ou chamar ou convocar pessoas para ser novos funcionários da empresa. Olha que legal, olha exemplo aqui, ó. A empresa iniciou o recrutamento de 2022 no início de janeiro. Recrutar quer dizer convocar pessoas para uma entrevista, convocar pessoas para fazer estágio, convocar pessoas para trabalhar dentro da empresa. Entendeu? Então, quando ele diz assim, vamos abrir um recrutamento, aí você já sabe, vão ser recrutadas pessoas novas para trabalhar dentro da empresa. Outro exemplo, a palavra admissão e efetivação, tem o mesmo sentido. Admitir é ser contratado. Efetivado que você quer dizer que você é contratado, é o mesmo sentido, admissão ou efetivação. Então, se alguém chegar para você e falar, olha, a partir da próxima semana eu vou efetivar você, não fique com medo, tá bom? Ele não vai fazer nada de mal, não. Efetivar você quer dizer que vai contratá-lo, vai passar a ser oficialmente funcionário daquela instituição, com carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas, do jeito como manda o figurino. Porque tem várias modalidades de emprego, e uma delas, ou do primeiro que a gente consegue, é o estágio. Você sai do curso, termina o curso e vai estagiar numa empresa. Aí a empresa gostou tanto do seu serviço que o chefe chama e diz assim, dona fulana, na próxima semana encerra o seu estágio, mas eu gostaria que você na segunda-feira já viesse aqui com seu documento, que nós vamos efetivá-la. Então, efetivá-la quer dizer isso, vai fazer você uma funcionária oficial daquela empresa. Dialetos próprios dos nossos, trabalhados no nosso campo oficial, do nosso campo empresarial e comercial, tá bom? Outros exemplos. Antes de chegar ao outro exemplo, vamos falar aqui um pouco sobre a linguagem técnica. Geralmente, quando você fala de linguagem técnica, a primeira coisa que a pessoa pensa é na linguagem científica. Toda vez que se refere à linguagem técnica, a primeira imagem que se tem é de uma linguagem científica. E o que é uma linguagem científica? É uma linguagem própria utilizada por médicos, cientistas, pessoas que trabalham com a área da saúde. E aqui para nós, eu que tenho entendimento bastante de variedades linguísticas, para mim, não existe um dialeto tão difícil como o dialeto científico, tá bom? Eles precisam até saber latim, grego, inglês, várias outras línguas, porque tem palavras que são próprias desse dialeto, tem palavras que eles usam na linguagem científica que são palavras gregas, palavras latinas, né? Principalmente nomes de remédio. Posso falar de nomes, o nome geral, da substância, ele é feito geralmente em latim ou em grego. Então, é necessário ter esse conhecimento, tá bom? Então, não necessariamente, quando se fala de linguagem técnica, não se atribui à ciência, não se atribui aos médicos ou aos cientistas. Até porque, em outra área de atividade humana, como a administração, o direito, as artes, finanças, também tem seu próprio linguajar. Querendo ou não, eles têm suas palavras, déficit, monetário, crédito, débito, isso aí tudo pertence ao linguajar financeiro, dentre outras muitas palavras. Os artistas também têm seu próprio tipo de comunicação. Para você ter ideia, quando um artista quer desejar boa sorte ao outro, sabe qual que é que eles dizem? Por exemplo, o colega está indo agora estrear uma peça, e o outro colega quer dizer boa sorte lá na sua peça. Sabe como que ele diz um para o outro? Vai lá e quebre a perna. Olha que estranho, né? Ele deseja ao outro, vai, quebre a perna. Quebrar a perna quer dizer fazer sucesso, chegar lá e arrebentar e fazer sucesso. Se vocês forem à França, se falar do dialeto francês fica mais complicado ainda, porque até um palavrão para nós aqui, para nós brasileiros é um palavrão. Mas na França, quando um artista deseja boa sorte ao outro, eles usam uma palavra vou falar em francês, tá bom? Ele diz assim um ao outro, vá à merde. Em francês, vá à merde. Quer dizer, vá à merde, quer dizer, vá lá e faça sucesso. Isso é um vocabulário próprio de artistas. E assim como outras profissões também mantêm sua própria forma de falar, uma forma de identificar o setor em que eles trabalham. Então, aqui eu trouxe uma charge para a gente ler sobre linguagem técnica, enfatizando aqui a linguagem científica. Imagina você
indo ao médico e o médico vai te dar esse diagnóstico, né? Você está lá esperando o que o médico vai dizer, você falou os sintomas que você está sentindo, aí o médico chega para você e diz, olha, é uma rinite com cefaleias e uma rinorreia importante. Olha as palavras que o médico utilizou. Você tem uma rinite com cefaleias e uma rinorreia importante. Gente, a cabeça da pessoa aqui, ó, pirou. Meu Deus, será que eu vou morrer? Será que é grave, doutor? Né? Rinite com cefaleias e uma rinorreia importante. Isso é, olha aqui para mim. Se o médico me diz que eu estou com rinorreia, eu já fico apreensiva. Meu Deus, que doença é essa? É tratável? É tratável, doutor? Tem cura? Que a gente não conhece o dialeto deles. Agora, isso aqui é se ele usar o vocabulário específico deles, tá bom? A palavra técnica, usuária entre ele e um outro médico. Mas, quando ele vai se comunicar com a população, o ideal é que ele fale desse jeito aqui. Olha, até foi mais simpático, sentou. Vocês sabiam disso também? Evitem conversar com alguém em pé, olhando para baixo. Porque quando você fala com um cliente, com alguém em pé, olhando para ela, você está se colocando numa posição de autoridade. Então, se você quer mostrar igualdade entre você e a pessoa que você está atendendo, sente-se, porque aí vocês ficam, olha, no mesmo nível, tá bom? Até isso é importante. Nessa outra comunicação, o médico sentou, olhou diretamente nos olhos do paciente e disse, é uma constipação. Constipação é aquilo que a gente chama de alguma coisa que está presa, né? Quando as pessoas estão com constipação. Ah, eu estou com o intestino preso. Ah, é que eu estou com o nariz entupido. Então, não é intestino preso e nem nariz entupido. A gente chama isso de constipação, nariz entupido. É uma constipação, dói-lhe a cabeça, então é isso. Cefaleia, gente, é dor de cabeça. Dói-lhe a cabeça e tem o nariz a pingar, que é o nariz escorrendo, né? Então, rinorreia é nariz escorrendo. Constipação é a rinite, rinite quer dizer o nariz entupido, você não consegue respirar. Aí, claro, vai doer a cabeça e tem também, né? O nariz fica pingando, mas como o nariz não pinga, o nome que se chama oficialmente é rinorreia. Agora, aqui pra gente é nariz escorrendo, é catarro, tem outras formas bem mais simples da gente falar. A gente dá um break agora e daqui a pouco a gente volta com mais aula sobre, hoje, linguagem técnica. Até já.